Olá, vamos pensar um pouco. A visão é, sem dúvida, a nossa ferramenta de maior precisão, não é? A gente usa para tudo, desde as coisas mais simples do dia a dia até aquelas inspeções super detalhadas em que qualquer errinho pode ser um problemão. Mas e se essa ferramenta não for tão perfeita assim como a gente imagina? É exatamente sobre isso que vamos falar. A gente vai mergulhar fundo nas falhas e nas curiosidades do nosso sistema visual para entender o que os olhos e principalmente o cérebro estão de fato enxergando. Então, fica a pergunta: a visão é 100% confiável? E a resposta, que pode até surpreender, é não. Mas calma, isso não é um problema. Na verdade, é o ponto de partida para a gente entender tudo de uma forma muito mais profunda. Vamos juntos nessa jornada da luz, desde que ela sai de um objeto até virar uma imagem na nossa mente. E no meio do caminho, a gente vai descobrir onde e por que esse processo, bem, nem sempre é perfeito. Para a gente poder entender as falhas, primeiro a gente precisa dar uma olhada nessa máquina incrível. Pense no olho humano não só como uma janela para o mundo, mas como uma câmera biológica de altíssima tecnologia. Ela foi projetada para uma tarefa bem específica: converter a luz do universo em sinais elétricos que o nosso cérebro consegue finalmente entender. Olha só, tudo começa na córnea, que é aquela primeira lente transparente que a luz encontra. Logo atrás, a íris e a pupila funcionam como se fosse o diafragma de uma câmera, sabe? Controlando quanta luz entra. Depois, o cristalino faz o ajuste fino, focando a imagem com precisão lá na retina, que é o nosso sensor biológico. E por fim, o nervo óptico pega toda essa informação e leva para o nosso grande processador, o cérebro. É uma verdadeira sinfonia de peças trabalhando juntas. E aqui vem uma das coisas mais malucas sobre a visão. A imagem que chega lá na retina está, na verdade, de cabeça para baixo. Pois é o cérebro que tem o trabalho o tempo todo de decodificar e virar o mundo de volta para a posição certa. Isso já dá uma dica muito importante para a gente. O que a gente percebe como realidade já é uma reconstrução feita pela nossa mente. Mas, como qualquer instrumento de precisão, o olho pode vir com algumas imperfeições de fábrica ou, sei lá, se descalibrar com o tempo. A gente pode chamar isso de falhas de hardware do nosso sistema visual. São os famosos defeitos de refração que atrapalham a nossa capacidade de focar com clareza. Vamos conhecer os mais comuns. Primeiro, a miopia. Aqui, a dificuldade é focar em coisas que estão longe, sabe? Os detalhes lá no fundo ficam todos borrados. A causa disso é puramente mecânica. Ou o globo ocular é um pouquinho mais longo do que deveria, ou o cristalino tem uma curvatura muito acentuada. O resultado é que o ponto de foco da luz se forma antes de chegar na retina. E a correção para isso? É pura física. A gente usa uma lente divergente que basicamente espalha um pouco os raios de luz antes deles chegarem no olho. Esse pequeno desvio já é o suficiente para empurrar o ponto de foco mais para trás, colocando ele exatamente em cima da retina. E pronto, a nitidez de longe volta ao normal. Agora, o oposto da miopia é a hipermetropia. Nesse caso, a dificuldade é para enxergar de perto. Exige um esforço a mais para focar num texto ou em objetos pequenos. A mecânica aqui também é inversa. O globo ocular é um pouco mais curto ou a curvatura do sistema não é suficiente. Isso faz com que o ponto focal seja projetado para depois da retina. A solução, claro, também é a oposta. Lentes convergentes ajudam o olho a focar a luz com mais força. Elas basicamente puxam o ponto focal para frente para garantir que ele caia certinho em cima da retina. E aí, a visão de perto fica nítida de novo. Então, vamos resumir para ficar bem claro. Na miopia, o foco é curto demais, a dificuldade é para ver de longe e a correção é com lentes divergentes. Já na hipermetropia, o foco é longo demais, a dificuldade é de perto e a correção é com lentes convergentes. São dois problemas de calibragem com duas soluções óticas completamente opostas. E a lista não para por aí, não. Existe também o astigmatismo, que acontece quando a córnea tem um formato meio irregular, funcionando como uma lente distorcida. Isso cria vários pontos de foco e acaba embaçando a visão em todas as distâncias. E tem também a inevitável presbiopia, a famosa vista cansada, que chega com a idade. É quando o nosso cristalino vai perdendo a flexibilidade e ler de perto vira um desafio. Certo, até agora a gente falou sobre foco, sobre a nitidez da imagem. Mas e as cores? A percepção de um mundo todo colorido não depende do formato do olho, mas de uns sensores minúsculos que ficam na retina, os cones. Mas o que acontece quando esses sensores vêm com uma configuração um pouco diferente?
É aí que entra o daltonismo. É uma condição em que a percepção das cores fica alterada, porque os cones que deveriam detectar a luz vermelha, verde ou azul não funcionam como deveriam. O tipo mais comum afeta a distinção entre tons de vermelho e verde, que acabam parecendo muito, muito parecidos. E o efeito disso é bem interessante. Onde uma pessoa com visão normal enxerga um número, outra com daltonismo pode ver um número totalmente diferente ou talvez não ver nada. Isso mostra uma coisa fundamental. A cor não é uma propriedade fixa de um objeto, mas sim uma interpretação que o cérebro faz, com base nos sinais que ele recebe dos olhos. Bom, até agora a gente falou das falhas no hardware, ou seja, no olho. Mas e quando o olho está funcionando perfeitamente e, mesmo assim, a nossa percepção nos prega uma peça? Aí a gente entra no território do software, o cérebro e a forma como ele interpreta a realidade visual. Agora, vamos fazer um pequeno experimento. Dê uma olhada nesta grade. Tente prestar atenção nas intersecções, nos pontos onde as linhas brancas se cruzam. O ideal é não ficar com o olhar fixo num ponto só, mas deixar a visão passear pela imagem. E aí, o que aconteceu? É bem provável que tenham aparecido umas manchinhas cinzas, né? Umas bolinhas que somem e aparecem bem nos cruzamentos. Se isso aconteceu, então acabamos de presenciar uma ilusão de ótica. E o mais maluco disso tudo é que essas manchas, elas simplesmente não existem, não estão na imagem. Agora imagine o desafio de identificar uma falha minúscula em algum lugar, quando o nosso próprio cérebro está literalmente criando pontos fantasma que não estão lá. O ponto-chave aqui é o seguinte: uma ilusão de ótica não é um defeito do olho, mas sim uma característica do nosso processamento cerebral. O cérebro usa atalhos e padrões para conseguir interpretar o mundo de forma rápida, só que às vezes esses atalhos levam a conclusões erradas. A falha, nesse caso, é do software de interpretação. E com isso, a gente chega ao ponto central de tudo. Ver é uma dança complexa entre a física da luz, a biologia do olho e, principalmente, a interpretação do cérebro. A verdadeira precisão visual, no fim das contas, não vem de ter olhos perfeitos, mas de desenvolver a consciência das limitações deles e a disciplina de sempre questionar aquilo que a gente acha que está vendo. E assim a gente termina essa nossa exploração de hoje. Muito obrigado pela companhia nessa jornada pelas maravilhas e também pelas limitações do nosso sistema visual. Se essa análise trouxe uma nova perspectiva sobre como enxergamos o mundo, considere deixar um curtir e se inscrever para mais explorações como essa. Fica a reflexão final. Se o que vemos já é uma construção do cérebro, quantas outras realidades a gente pode estar deixando de perceber? Até a próxima!